Eu estava no meio do plantão quando meu celular tocou. Era Fernando, meu marido. Médico cirurgião, sempre ocupado, raramente ligava durante o expediente. Atendi. A voz dele estava diferente. Animada demais. Quase febril. Beatriz, acabou de cair o seguro do acidente. 15 milhões de reais. 15 milhões. Eu segurei o telefone com mais força. 15 milhões. O acidente de carro que ele sofreu há 8 meses, as semanas no hospital, a recuperação lenta, o processo com a seguradora. Que bom, eu disse. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Que bom, que bom. Fernando riu. Uma risada estranha. Beatriz, você não entendeu. 15 milhões. A gente nunca mais vai precisar trabalhar. Algo no tom dele me fez olhar para o relógio na parede da enfermaria. Eram exatamente 14 horas e 23 minutos. A gente precisa conversar. Ele continuou. Volte para casa agora. Fernando, eu estou no meio do plantão. Só saio às 6. Não importa. Arrume uma desculpa. Isso é mais importante. Ele desligou sem esperar minha resposta. Eu fiquei parada ali, olhando para o telefone. As enfermeiras passavam apressadas ao meu redor. Um paciente tocava a campainha no quarto ao lado. Tudo continuava normal, mas eu sabia que nada estava normal. Pedi para trocar meu turno com a colega. Disse que era emergência familiar. Peguei minha bolsa e fui para o estacionamento. No carro, antes de ligar o motor, olhei para o relógio no painel. 14 horas e 51 minutos. O trânsito estava pesado. Demorei quase 1 hora para chegar em casa. Nosso apartamento ficava em um prédio bom, classe média alta, 3 quartos. Compramos juntos há 10 anos, quando Fernando terminou a residência médica e eu já trabalhava como enfermeira supervisora. Estacionei. Subi. Coloquei a chave na fechadura. Antes que eu pudesse girar, a porta se abriu. Fernando estava ali, sorrindo, mas o sorriso não chegava aos olhos. Entra, ele disse. Entrei. A sala estava diferente. Ele havia movido alguns móveis. A mesa de centro estava encostada na parede. No sofá havia uma pasta preta. Senta. Fernando apontou para a poltrona, não para o sofá onde ficava a pasta. Eu sentei. Ele ficou de pé, andando de um lado para o outro, nervoso, animado, algo entre os dois. Então, ele começou. O dinheiro caiu hoje de manhã. 15 milhões. Eu já falei com o advogado. Já falei com o contador. Já comecei a organizar as coisas. Que coisas? Ele parou de andar. Me olhou. Beatriz, a gente precisa ser honesto um com o outro. Meu coração acelerou, mas eu mantive o rosto neutro. Honesto sobre o quê? Sobre o nosso casamento. Ele pegou a pasta do sofá. Abriu. Tirou alguns papéis. A gente está junto há 15 anos. Mas nos últimos 5 você sabe que as coisas esfriaram. A gente não é mais feliz. A gente só está junto por conveniência. Eu não disse nada. Com esse dinheiro, ele continuou. A gente pode recomeçar. Separados. Eu vou te dar 300 mil reais. É mais do que justo. Você pode comprar um apartamento menor, recomeçar sua vida. E eu posso recomeçar a minha. 300 mil reais. De 15 milhões. Fernando, eu disse devagar. Somos casados em comunhão parcial de bens. Metade desse dinheiro é meu por lei. Ele sorriu. Um sorriso frio. Na verdade, não. O seguro está no meu nome. É referente a um acidente que aconteceu comigo. É um bem pessoal, não patrimonial do casal. Meu advogado já confirmou. Você não tem direito a nada além do que eu decidir te dar. Ele colocou os papéis na minha frente. Documentos de divórcio. Já preenchidos, já assinados por ele. 300 mil é uma oferta generosa, Beatriz. Você ganhava o quê? 5 mil por mês? Isso é 5 anos de salário, de uma vez só. Eu olhei para os papéis, depois para ele, depois para o relógio na parede. 15 horas e 47 minutos. Você quer que eu assine agora? Seria melhor. Para os dois. Quanto mais rápido, menos doloroso. Eu peguei os papéis. Li devagar. Cada página, cada cláusula. Fernando ficou andando pela sala, impaciente. Quando terminei de ler, peguei a caneta que ele havia deixado na mesa. Tem certeza disso? Eu perguntei. Absoluta. Eu assinei. Cada página, com calma.
Fernando pegou os documentos das minhas mãos antes mesmo da tinta secar. Ótimo, ele disse. Ótimo. Eu vou protocolar isso amanhã mesmo. Você tem até o final da semana para tirar suas coisas daqui. Entendi, eu disse. Me levantei. Peguei minha bolsa. Beatriz? Fernando me chamou quando eu estava quase na porta. Sim, sem ressentimentos, tá? É melhor assim. Para os dois. Eu olhei para ele. Dei um pequeno sorriso. Sem ressentimentos, Fernando. Aproveite o dinheiro. Saí do apartamento. Desci pelo elevador. Entrei no meu carro. Sentei ali por alguns minutos, apenas respirando. Depois peguei meu celular e liguei para um número. Droa Campos. A voz do outro lado atendeu. Doutora, é a Beatriz. Fernando acabou de assinar o divórcio. Os papéis foram todos preenchidos hoje. Houve uma pausa. Perfeito. Isso confirma que ele ainda não sabe. Ainda não. Quanto tempo você acha que temos? Eu olhei para o relógio do carro. 16 horas e 5 minutos. 24 horas. Talvez menos. 24 horas até o quê? Até a seguradora oficializar o bloqueio. Até a Polícia Civil entrar em contato. Até tudo desmoronar. Droa Campos era advogada especializada em fraudes de seguro. Eu a conheci há 6 meses, não por acaso. Deixa eu voltar no tempo. Deixa eu te contar o que Fernando não sabia. O que ninguém além de mim e da doutora sabia. 8 meses atrás, Fernando sofreu um acidente de carro. Ou pelo menos foi isso que todo mundo pensou. Ele saiu de casa de manhã para trabalhar. 2 horas depois, me ligaram do hospital. Trauma múltiplo. Fratura de fêmur. Traumatismo craniano leve. Carro completamente destruído. Eu corri para o hospital. Fiquei ao lado dele. Cuidei dele durante toda a recuperação. 3 semanas internado. 2 meses em casa. Fisioterapia. Acompanhamento neurológico. Eu estava ali em cada consulta. Em cada exame. Em cada curativo. Uma esposa dedicada. Mas 3 semanas após o acidente, algo estranho aconteceu. Eu estava organizando a correspondência, separando contas, recibos, documentos do seguro, e encontrei um papel dobrado dentro de um envelope do plano de saúde. E eu abri. Era uma conta de hotel. Um hotel de rodovia, na data do acidente. Quarto reservado no nome de Fernando. Check-in às 8 da manhã, o mesmo horário que ele deveria estar chegando ao hospital para o plantão. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter pensado que era um engano. Mas algo me fez investigar. Liguei para o hospital onde Fernando trabalhava, falei com a coordenação, pedi para conferir a escala dele naquele dia. Fernando não estava escalado, ele havia trocado o plantão na semana anterior. Mas ele saiu de casa dizendo que ia trabalhar. Comecei a juntar as peças, olhei o histórico de localização do celular dele, eu tinha a senha, éramos casados, ele nunca escondeu. E vi. Na manhã do acidente, ele saiu de casa, dirigiu por 40 minutos até aquele hotel de rodovia, ficou lá por 2 horas e depois seguiu pela estrada. O acidente aconteceu 20 quilômetros depois do hotel. Investiguei mais. Acessei o e-mail dele. Eu sabia a senha e encontrei mensagens. Dezenas delas. Com alguém chamada Suelen, uma biomédica que trabalhava no mesmo hospital que ele. As mensagens começavam há 1 ano, casuais no início, depois mais íntimas, depois explícitas. Eles se encontravam naquele hotel, toda semana, sempre que Fernando trocava de plantão. No dia do acidente, eles haviam se encontrado de manhã. Tinham discutido. Ela queria que ele se divorciasse. Ele disse que não era o momento. Ela ameaçou terminar. Ele ficou nervoso. Saiu dirigindo rápido demais e bateu. Mas não foi só isso que eu encontrei nos e-mails. 2 semanas antes do acidente, Fernando havia contratado um seguro de vida e acidentes pessoais. 15 milhões de cobertura, um valor absurdo, muito acima do que uma pessoa normal precisaria. E nos e-mails com Suelen, ele mencionava esse seguro. Dizia que estava organizando as coisas, que logo estariam livres para ficar juntos, que ela só precisava ter paciência mais alguns meses. Eu entendi tudo. Fernando não planejava o acidente especificamente, mas ele estava criando uma rede de segurança.
Se algo acontecesse com ele no trânsito, em uma cirurgia, em qualquer situação, ele teria milhões. E então poderia deixar o casamento comigo sem perder nada. Poderia ficar com Suelen. Poderia recomeçar rico. O acidente foi real. Mas Fernando viu nele uma oportunidade. Enquanto ele estava na UTI, enquanto eu segurava a mão dele, ele já estava calculando, já estava planejando, já estava contando os dias até o dinheiro cair. Eu poderia ter confrontado ele ali mesmo. Mas não fiz, porque eu percebi algo. Se Fernando estava planejando me deixar com nada, eu precisava me proteger. Precisava de provas. Precisava de um plano. Foi quando eu procurei a doutora Campos. Ela ouviu minha história. Viu os documentos. Analisou o contrato de seguro. E me disse algo que mudou tudo. Beatriz, esse seguro tem cláusulas muito específicas sobre fraude. E pelo que você me contou, há indícios de que Fernando pode ter exagerado a gravidade do acidente. Você trabalha no mesmo hospital que ele. Você tem acesso aos prontuários. Você pode investigar. E eu investiguei. Fernando ficou 3 semanas internado. Mas pelos exames, ele poderia ter recebido alta em 10 dias. Os médicos recomendaram alta. Mas Fernando insistiu que sentia dores, que não conseguia andar, que precisava de mais tempo. Os laudos médicos foram ampliados. Fernando conhecia os médicos. Eles eram colegas dele. Ele sabia como conseguir atestados mais graves, como estender o tratamento, como inflar a gravidade da situação. Tudo para justificar uma indenização maior. Isso era fraude. Drorin Campos me orientou a documentar tudo. Copiar prontuários, gravar conversas, juntar provas. Durante 6 meses, enquanto Fernando se recuperava, enquanto ele fingia que nosso casamento estava bem, enquanto ele continuava se encontrando com Suelen às escondidas, eu construí um dossiê completo. E 3 meses atrás, Drorin Campos levou esse dossiê para a seguradora. A seguradora abriu uma investigação interna, silenciosa, profunda. Eles analisaram cada documento, cada exame, cada laudo, conversaram com médicos, revisaram a apólice e confirmaram: havia fraude. Mas aqui está o detalhe crucial. A seguradora decidiu não bloquear o pagamento imediatamente. Eles queriam pagar, queriam que Fernando recebesse o dinheiro, porque assim, quando a fraude fosse provada em juízo, eles poderiam não só recuperar os 15 milhões, mas processar Fernando criminalmente. É mais difícil processar alguém por tentativa de fraude, mas quando a pessoa efetivamente recebe o dinheiro fraudulento, o crime está consumado. Então o plano era deixar Fernando receber os 15 milhões, esperar ele comemorar, esperar ele gastar, esperar ele se sentir seguro, e depois derrubar tudo. Drorin Campos me explicou. A partir do momento que o dinheiro cair na conta dele, a seguradora tem 72 horas para formalizar o bloqueio judicial. Nesse período, qualquer movimentação que Fernando fizer será rastreada. Se ele tentar transferir, esconder, gastar de forma suspeita, isso será mais uma prova contra ele. Então, quando Fernando me ligou hoje, dizendo que o dinheiro havia caído, eu soube. O relógio começou a contar. 72 horas. 3 dias. E Fernando não fazia ideia. Saí do carro e dirigi até um café próximo. Sentei em uma mesa discreta. Pedi um chá. E esperei. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Beatriz? É Suelen. Eu gelei. A amante do meu marido estava me ligando. Eu sei quem você é, ela disse. A voz dela estava chorosa, desesperada. Eu sei que o Fernando te pediu o divórcio hoje. Eu sei sobre o dinheiro. O que você quer? Eu só quero que você saiba. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Ele me prometeu que ia falar com você antes, que ia ser tudo civilizado. Ele disse que vocês já não se amavam há anos. Eu não respondi. Beatriz? Ela insistiu. Ele prometeu alguma coisa para você, Suelen. Silêncio do outro lado. Ele disse que, assim que o divórcio saísse, a gente ia ficar junto, que ele ia comprar uma casa pra gente, que a gente ia viajar. Eu acreditei nele. Você acha que ele vai cumprir? Eu não sei mais. Ela começou a chorar. Eu terminei meu noivado por causa dele. Eu larguei tudo.
E agora eu não sei se ele realmente me ama ou se eu fui só uma distração. Eu poderia ter sido cruel, poderia ter dito que ela mereceu, mas eu não disse nada disso. Suelen, você vai descobrir quem o Fernando realmente é muito em breve, mais rápido do que você imagina. O que você quer dizer? Você vai ver. Desliguei. Olhei para o relógio. 17 horas e 32 minutos. 55 horas restantes. Terminei meu chá. Peguei o carro. Dirigi até a casa da minha irmã. Eu precisava de um lugar para ficar pelos próximos dias. Longe de Fernando, longe do apartamento, longe do olho do furacão. Minha irmã, Cláudia, abriu a porta e me abraçou. Como você está? Estranhamente bem, eu disse. Ela me levou para dentro. Preparou o café. Sentamos na cozinha dela. Você assinou mesmo? Assinei. E não sentiu vontade de jogar a caneta na cara dele? Eu ri. Um riso cansado. Senti. Mas eu sabia que tinha algo maior em jogo. Expliquei tudo para ela. O plano, as provas, o bloqueio iminente. Cláudia me ouviu em silêncio, com os olhos arregalados. Meu Deus, Bia, isso é incrível e assustador. É necessário. Mas e se algo der errado? E se ele conseguir transferir o dinheiro para fora do país? E se ele desaparecer? Ele não vai conseguir. A Drori, Campos já garantiu. A seguradora está monitorando cada movimento. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto de hóspedes da minha irmã, imaginando o que Fernando estava fazendo. Será que ele estava celebrando? Será que estava com Suelen? Será que estava planejando como gastar os milhões? Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Dr. Campos. Fernando tentou transferir 8 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman às 6 horas da manhã. A transação foi bloqueada automaticamente pelo banco. Ele ainda não sabe. Eu respondi. Quanto tempo até ele descobrir? Algumas horas. O banco vai dizer que é procedimento de segurança para valores altos. Mas ele vai ficar nervoso. E ela estava certa. Às 10 da manhã, meu celular tocou. Fernando. Eu atendi. Beatriz! Ele gritou. Você fez alguma coisa? Você bloqueou minha conta? Como eu faria isso, Fernando? A gente nem é mais casado. Você mesmo assinou os papéis ontem. A porra do banco bloqueou uma transferência minha. Eles disseram que é procedimento de rotina, mas eu sei que não é. Tem alguém investigando. Você está paranoico. Não estou. Alguma coisa está errada. Ele desligou na minha cara. Eu olhei para o relógio. 10 horas e 17 minutos. 31 horas restantes. Durante o resto do dia, meu telefone ficou em silêncio. Fernando não ligou mais, mas Drosser Campos me mantinha atualizada. Ele contratou um advogado novo, um especialista em movimentações internacionais. Ele está tentando sacar dinheiro em espécie. O banco liberou até 100 mil reais. Ele pegou tudo. Ele vendeu o carro dele, por um valor bem abaixo do mercado. Quer dinheiro líquido rápido. Fernando estava em pânico. Ele sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o quê. E quanto mais ele se desesperava, mais evidências ele criava contra si mesmo. Na manhã do segundo dia, eu estava tomando café com Cláudia quando meu celular tocou novamente. Não era Fernando. Era Suelen. Beatriz. Ela soluçou. Ele terminou comigo. Ontem à noite. Disse que eu era um erro. Que ele precisa focar em resolver uns problemas. Ele me deu 50 mil reais e disse para eu sumir da vida dele. 50 mil reais. Do dinheiro que ele sacou. Sinto muito, Suelen. Você tinha razão. Ela chorou. Eu descobri quem ele realmente é. Eu fui uma idiota. Não foi idiota. Foi enganada, igual eu. O que eu faço agora? Você segue em frente e aprende. Depois que desliguei, olhei para o relógio. 8 horas e 41 minutos da manhã. 12 horas restantes. Às 9 horas, Droro Campos me ligou. Beatriz, o bloqueio judicial foi aprovado. A seguradora entrou com o pedido às 7 da manhã. O juiz assinou às 8h30. A conta de Fernando está congelada desde as 9 horas em ponto. E agora? Agora esperamos. A Polícia Civil vai intimar Fernando até o final do dia. Ele vai ter que prestar depoimento.
E a seguradora vai oficialmente processar ele por fraude qualificada. Quanto tempo de prisão ele pode pegar? Entre 2 a 5 anos. Mais multa, mais devolução integral dos valores, mais danos morais à seguradora. Eu respirei fundo. Estava acontecendo. Realmente acontecendo. Às 11 horas, Fernando me ligou pela última vez. Beatriz, a voz dele estava quebrada. Beatriz, eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Minha conta foi bloqueada. Toda ela. Os 15 milhões. Tudo. Bloqueada por quê? Eu não sei. O banco não explica. Só diz que há uma ordem judicial. Eu liguei para a seguradora e eles disseram que estão abrindo um processo contra mim. Por fraude. Você acredita nisso? Eu fiquei em silêncio. Beatriz, você está aí? Estou. Eu preciso de um advogado. Um bom. Você conhece alguém? Não. Pelo amor de Deus, Beatriz. Eu sei que as coisas terminaram mal entre a gente, mas isso é sério. Eles podem me prender. Você deveria ter pensado nisso antes. Silêncio do outro lado. Antes de quê? Antes de fraudar a seguradora. Antes de inflar os laudos médicos. Antes de fingir que estava mais machucado do que estava. Antes de transformar um acidente real em uma máquina de fazer dinheiro. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente. Como você sabe disso? Eu sempre soube, Fernando. Desde o começo. Eu documentei tudo. Cada laudo, cada atestado, cada mentira. E eu entreguei tudo para a seguradora há 3 meses. Você o quê? Fui eu que denunciei. Fui eu que construí o caso contra você. Mas por quê? Por que você faria isso? Porque você me enganou. Porque você me traiu. Porque você me humilhou. E porque você achou que poderia ficar com tudo e me dar as migalhas. 300 mil reais, Fernando. De 15 milhões? Você realmente achou que eu era tão idiota assim? Beatriz, escuta. Não, você escuta. Você vai perder tudo. O dinheiro vai voltar para a seguradora. Você vai ser processado criminalmente. Você pode ir preso. E sabe o que é mais engraçado? Eu vou ficar com o apartamento. No divórcio que você me forçou a assinar, você colocou que o apartamento ficaria comigo. Você achou que era generoso, porque você ia ter milhões. Mas agora você não tem nada. E eu tenho a nossa casa. Você não pode fazer isso. Yafis. Eu vou te processar. Eu vou. Você não vai fazer nada, Fernando. Porque você vai estar ocupado demais tentando não ir para a cadeia. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração batia rápido. Mas eu me sentia livre. Finalmente livre. Olhei para o relógio. 11 horas e 53 minutos. 7 minutos antes do prazo de 72 horas se completar. Às 13 horas, Droro Campos me enviou uma foto. Era Fernando entrando na delegacia. Ele estava acompanhado de um advogado. Ele parecia 10 anos mais velho, cabelo bagunçado, olheiras profundas, ombros curvados. Ele prestou depoimento. Drora Campos escreveu. Tentou alegar inocência. Mas as provas são incontestáveis. O promotor já pediu preventiva. Ele vai ser preso? Não hoje. Mas vai responder em liberdade. Com tornozeleira eletrônica. Proibido de sair da cidade. Proibido de fazer qualquer movimentação financeira acima de R$ 1.000 sem autorização judicial. Fernando, o médico cirurgião bem-sucedido, estava destruído. 2 dias depois, voltei para o apartamento. Nossa casa. Minha casa agora. Tudo estava como eu deixei. Fernando havia levado apenas roupas e alguns pertences pessoais. O resto continuava ali. Nossos móveis, nossa decoração, nossa vida de 15 anos. Sentei no sofá. O mesmo sofá onde Fernando havia colocado os papéis do divórcio. O mesmo sofá onde ele me ofereceu 300 mil reais como se fosse um favor. Olhei para o relógio na parede. 16 horas e 17 minutos. O mesmo horário que eu olhei quando saí daqui pela primeira vez, há 3 dias. Mas agora tudo era diferente. Meu celular tocou. Era Droro Campos. Beatriz, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa para você. A seguradora está tão agradecida pela sua colaboração que vai te pagar uma recompensa. É política deles. Quando alguém denuncia uma fraude que economiza milhões para eles, há uma porcentagem de recompensa. Quanto? 500 mil reais. Eu fiquei em silêncio.
Beatriz? 500 mil? Sim, muito mais do que os 300 mil que Fernando ofereceu, não? Eu ri. Pela primeira vez em dias, eu ri de verdade. Nos meses seguintes, o processo seguiu. Fernando foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto, mais devolução dos 100 mil reais que ele sacou, mais multa de 2 milhões de reais para a seguradora, mais pagamento de honorários advocatícios. Como ele não tinha dinheiro, começou a vender seus bens. O carro já havia sido vendido. Os móveis caros do consultório foram leiloados. Ele perdeu o CRM temporariamente. Não podia clinicar. Suelen sumiu. Mudou de cidade, mudou de emprego. Nunca mais falei com ela. E eu? Eu continuei trabalhando como enfermeira. Comprei um carro novo com parte da recompensa. Investi o resto. Reformei o apartamento, pintei as paredes de cores diferentes, troquei os móveis, transformei o espaço que era nosso em um espaço só meu. 6 meses depois do dia em que Fernando me ligou dizendo que havia herdado 15 milhões, eu estava sentada na varanda do apartamento, tomando vinho, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Beatriz. É o Fernando. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Por tudo. Você não merecia nada do que eu fiz. Você é uma mulher incrível. E eu fui um idiota. Um idiota ganancioso que perdeu tudo. Espero que você seja feliz. De verdade. Eu li a mensagem 3 vezes, depois apaguei. Coloquei o celular de lado. Peguei minha taça de vinho e olhei para a cidade lá embaixo. As luzes acendendo uma a uma, o trânsito fluindo, a vida continuando. Olhei para o relógio na parede da varanda. 20h11. E pela primeira vez em meses, a hora não importava mais. Eu não estava mais contando, não estava mais esperando, não estava mais com medo. Eu estava em paz. Porque justiça não é sobre vingança. Justiça é sobre equilíbrio. É sobre garantir que quem faz o mal enfrente as consequências. É sobre proteger quem foi ferido. Fernando me ensinou que dinheiro pode transformar pessoas, pode revelar quem elas realmente são, pode trazer à tona a ganância, o egoísmo, a crueldade. Mas também me ensinou que inteligência e paciência vencem pressa e ambição. Ele quis 15 milhões e perdeu tudo. Eu quis apenas justiça e ganhei minha vida de volta. No final, não é sobre quanto você tem. É sobre quanto você valoriza o que realmente importa. E hoje, olhando para minha casa, minha vida, minha liberdade, eu sei que tenho tudo o que preciso. Fernando tinha razão em uma coisa. 15 milhões realmente mudaram nossas vidas. Só não da forma que ele imaginou.